Oi, eu sou o Dri. Seja bem-vindo. Esse capítulo foi puro hype. A Sphinx começou a preparar um círculo mágico em cada ponta da muralha. E como a gente viu no último capítulo, a Emília chegou numa delas e vai começar uma batalha contra a Sphinx que tá lá. O que a gente não sabia era que esses círculos mágicos eram o trunfo da Sphinx, que também visava destruir a capital. Mas e aí? Tem isso e tem também o meteoro que tá caindo em Garkla. Como é que eles vão resolver esses dois problemas ao mesmo tempo? Antes de a gente ter as respostas para essas perguntas, faz o de sempre e deixa o like aí no vídeo. E também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. O capítulo 70 começa com o céu brilhando em vermelho pela explosão do núcleo do palácio. O dragão da praga não deu a menor importância para a explosão que tinha acabado de acontecer. E ele continuou avançando em direção ao Subaru. O Céciles e o Hallibel chegam e arrancam 2 das 3 cabeças do Valgren. O Céciles e o Hallibel começam a conversar no meio do ar e o Valgren aproveita para tentar fugir. Tava todo mundo no ar, então o Rosval junta todos os destroços que estavam no ar e cria uma plataforma para os dois pularem. O Hallibel fez 2 clones e cortou as asas do Valgren. E o Céciles foi e cortou o Valgren no meio. O Subaru viu aquilo e começou a ser tomado por um sentimento de onipotência. Ele começou a sentir que não perderia para ninguém. Mas o Aldebaran grita lá de onde ele estava que os planos da Sphinx não tinham acabado. O POV muda a partir daqui. O Abel viu a explosão acontecer no céu, mas não se deixou ser surpreendido por ela. Mesmo com a quase ruína do Império tendo sido evitada por enquanto, ele não parou de pensar. O Abel se pergunta se aquele realmente foi o final, se a explosão do núcleo foi realmente a última ameaça a ser evitada. Mas uma ideia apareceu na mente do Abel. Ele pergunta pro Hobart se o ninja viu a Priscila dentro do palácio, e o Hobart, que estava com ele, disse que não. Depois de pensar um pouco, o Abel chega à conclusão de que a Priscila não está dentro do palácio, e que o plano da Sphinx é fazer a Priscila testemunhar o fim do Império. O POV muda de novo. A Priscila está vendo através dos espelhos de água que a Sphinx criou várias partes do Império sofrendo com os ataques dos zumbis, não só a cidade de Garkla. A Priscila diz que a ruína do Império não serviria para os planos da Sphinx, se o que ela queria fazer era deixar a Priscila triste. A Priscila não está presa dentro do Palácio de Cristal. A Priscila percebeu que em algum momento, os tremores das batalhas que estavam acontecendo na capital pararam de serem sentidas do lugar onde ela está. Apesar de o lugar onde ela está ser um cômodo do palácio e estar do mesmo jeito que ela se lembrava. Isso significava que ela só podia estar em uma dimensão diferente. Era uma coisa muito parecida com a biblioteca que a Beatriz citava no começo da história, se não for a mesma magia. A Priscila percebeu uma inconveniência nos planos da Sphinx. A Sphinx, em nenhum momento, tentou fazer vários clones e destruir o Império usando vários Alshario. Quanto mais clones apareciam, mais a reserva de mana do zumbi era compartilhada. E um dos clones estava com a Priscila, porque aquela dimensão não podia se manter sem a presença da Sphinx. A Priscila perguntou à Sphinx se ela acertou no palpite, mas a Sphinx ficou em silêncio e sorriu. E antes que o POV mudasse, a narração deixa claro que o último confronto entre as duas começaria a partir daquele momento. Os clones da Sphinx não têm a consciência compartilhada. A única que sabe sobre a conversa entre a Priscila e a Sphinx era a Sphinx que estava naquela dimensão. Todos os planos da Sphinx falharam, então ela decidiu usar a sua última cartada. Círculos mágicos foram postos nas 5 pontas da muralha, que atingiram os cristais mágicos que compõem o palácio. O Mogro era o núcleo do palácio e morreu na explosão que levou o Balerói junto. Então agora, os cristais estavam sem um administrador. A Sphinx tiraria proveito do fato de tanta mana estar sem um dono. E quando a Sphinx iria dar início ao plano final dela, o círculo mágico está incompleto. Finalizando o capítulo 70, o círculo mágico não pôde ser completado porque as descendentes das bruxas da ganância e da inveja estavam lutando. O capítulo 71 começa com a Emília versus a Sphinx. Os raios e as esferas de luz que a Sphinx estava lançando na Emília estavam sendo defendidas pelas armas de gelo dela. A Emília se lembra do Subaru dizendo que criatividade é importante para a habilidade dela. Ela tentava ao máximo seguir essa dica quando usava a magia dela, e por isso ela conseguiu se manter até que bem durante a luta. A Emília não estar tentando matar aquele zumbi era algo que ajudava a situação. O clone não morreria e passaria a informação de que a Emília tá lá, e isso atrasaria os planos da Sphinx. E o POV muda de novo. O Subaru enxerga um clarão aparecer na capital inteira e ele simplesmente morre. Ele estava com o Rosval no meio do ar quando isso aconteceu. O Subaru morreu algumas vezes e começou a pensar em como combater aquele desastre que viria. A Beatriz percebe a tensão do Subaru e pede para que eles trabalhem juntos no que quer que esteja atormentando ele. E aí o POV muda para Aldebaran. Ele ouve o Subaru gritando alguma coisa para o Céciles e para o Hallibel e vê os dois mais fortes cruzando os céus em alta velocidade.
O Aldebaran percebeu que as engrenagens do mundo começaram a girar. Naquele momento ele estava contando com o Subaru. Desde que eles se encontraram em Wallachia, o Aldebaran sabia que devia confiar no Subaru para conseguir o melhor resultado. O Aldebaran sabia que essa era a única escolha, já que o Aldebaran tinha noção de que o Subaru era capaz de fazer algo que ele não podia. O Aldebaran olha para trás e vê a Sphinx murmurando. Ele já tinha interrogado ela antes, mas não importava o quanto ele tentasse, nem o que ele tentasse, a Sphinx não falava nada que ele queria saber. E aí ele diz que os planos da Sphinx acabaram e que ela decidiu enfrentar alguém que não devia, alguém que em hipótese alguma devia ser tratado como inimigo. A Sphinx retruca dizendo que reconsiderou a avaliação dela sobre o Aldebaran. Ela pensava que ele era só um servo da Priscila, mas agora ela percebe que eles dois são iguais. São duas criações que, a princípio, falharam em cumprir o seu propósito. Ao ouvir isso, o Aldebaran foi tomado por uma vontade assassina. Ele ficou tão irritado por ter ouvido aquilo que decidiu que seria melhor finalizar aquele zumbi ali mesmo. Porque para ele, aquelas palavras jamais deviam ter sido ditas por alguém com aquela aparência, já que a pessoa que tornou aquele homem Aldebaran foi a própria Equidna. Obviamente a Equidna está por trás do verdadeiro objetivo do Aldebaran. Ela está envolvida nisso, não é nenhuma surpresa. Mas talvez ela esteja envolvida até mesmo no fato do Aldebaran ter ido para aquele mundo. Talvez, eu acho que tem grandes chances. Antes que o Aldebaran matasse aquela Sphinx, o Subaru chega e pede para que ele o ajude. Vamos, Al, leve-os comigo. Esses devaneios heróicos. O POV volta para o Subaru. Ele começou a juntar informação em cada loop que acontecia, e ele morreu bastante. A Beatrice diz que talvez o plano final da Sphinx fosse matar o Muspel. O Roswell disse que pode ser um círculo mágico preparado pela Sphinx. E o Hallibel confirmou que o truque final dela não era uma maldição. Ele perguntou para todos os aliados dele na capital. E depois de falar com todo mundo, ele foi falar com Aldebaran. O POV muda a partir daqui. Agora a gente vê a visão da Sphinx que tá com a Priscila. A Sphinx diz que os planos dela deviam ter sido perfeitos, mas sempre algo ficava no caminho. E as causas da ruína dos planos da Sphinx foram falados em voz alta pela Priscila. Vincent Wallachia, Aldebaran e Natsuki Subaru. Primeira vez que ela diz o nome dele, hein? A Sphinx pergunta o que a Priscila achava dos três. Mas a Priscila só sorriu ouvindo aquela pergunta. E a Sphinx achou que a Priscila estava debochando da cara dela. Elas conversam mais um pouco e a Sphinx toma uma atitude. E antes que o POV mude, a Sphinx diz: contramedida requisitada. Não, vamos ver se você pode evitar isso. Todas as Sphinx, menos a que está enfrentando a Emília, estão em posição de ativar o círculo mágico. E cada uma delas recebe uma visita inesperada. Uma delas foi instantaneamente decapitada pelos Cécilos. Ela não teve nem tempo de terminar o que ia falar, mas sem desistir, ela sumona várias Sphinx para enfrentar os Cécilos. Espadachim, Cécilos Segmund. A Sphinx entendia que aquilo era o sinal de que uma batalha entre eles iria começar. Então ela respondeu: Bruxa da Ganância, Sphinx. E ao mesmo tempo que a colisão entre as técnicas da Sphinx e dos Cécilos fizeram tremer a cidade inteira, outras batalhas começaram nas outras pontas da muralha. O admirador Hallibel, o 61º imperador de Wallachia, Elgar de Wallachia, e também o lindo tigre Garfield Tinsel começaram seu combate contra a bruxa da ganância Sphinx. A Sphinx continuava tentando matar a Aráquia, e por isso o Subaru, a Beatrice, o Roswell e o Aldebaran estavam enfrentando os zumbis que a Sphinx mandou para eles. A Beatrice spamou Minya, e junto dela, o Roswell spamou o Ugoa para cima dos zumbis. E não só isso, o Aldebaran também estava ajudando na luta. Ele perfurou um dos zumbis e fez a espada de pedra dele explodir de dentro para fora. Com todos colaborando, a explosão que aconteceria em menos de um minuto foi evitada. O Subaru ficou em choque ao ver alguém com a aparência da Equidna ali, mas a Beatrice e o Roswell acalmaram ele, já que eles entendiam que aquela não era a Equidna que eles conheciam. O Subaru até estranha o Roswell ter falado isso também. A explosão foi evitada, e mesmo que agora a Sphinx tenha achado um jeito de burlar o fogo da espada Yang e a Devoradora de Estrelas, contanto que eles destruam os círculos mágicos, a vitória é deles. Mas no momento em que ele pensou nisso, um espelho de água gigantesco apareceu acima do Subaru, cobrindo toda a capital imperial. E nele era mostrado a imagem de Garkla, prestes a ser atingida e destruída por um meteoro. O POV muda. A médium percebe aquele espelho de água no céu e chama a atenção do Abel para ver aquilo. Na hora o Abel entendeu que aquilo era uma artimanha da Sphinx para atacar o espírito, a força de vontade daqueles na capital imperial, mostrando um desastre que eles não poderiam impedir. Foi quando o Abel pensou que tudo estaria acabado que ele viu algo. Um tiro de canhão mágico destruindo o espelho gigante de água, indo em direção ao norte da capital.
Essa era a carta na manga do Subaru e da Beatrice. O tiro do canhão que tinha sido absorvido pelo Al-Shamak foi liberado no mundo depois de a Beatrice ter conjurado outro Al-Shamak. O Subaru sentiu um cansaço absurdo pelo uso constante dessa magia. Ele caiu de joelhos e começou a ter o sangramento nasal. A Beatrice tentou pedir para ele descansar, quando de repente o Subaru ficou de pé, num instante, como se aquele cansaço nunca tivesse existido, como se ele tivesse tanta mana quanto no começo dessa guerra. Não era só isso. Era como se ele tivesse ficado ainda mais forte, muito mais forte. O motivo disso o Subaru entendeu na hora. No momento em que ele olhou para cima, ele viu uma luz que era capaz de fazer parecer pequeno até mesmo o tiro do canhão e também aquela estrela que caía do céu, refletida no espelho d'água. Priscila. Ao reconhecer a mulher que descia dos céus, ele a chama pelo nome com uma chama no olho, indicando também estar sendo afetado pelo casamento de almas da Priscila, finalizando assim o capítulo 70. Esse capítulo não podia ter acabado de um jeito melhor. O trunfo da Sphinx interceptado pelo trunfo do Subaru e da Beatrice, e agora o Subaru está sob o efeito do casamento de almas. E isso foi inesperado. E uma coisa interessante que talvez vocês não tenham notado, mas eu acho que a Emilia morreu nesses loops. Ela era a única que estava enfrentando a Sphinx em um círculo mágico, e mesmo assim a Sphinx conseguiu explodir a capital. Mas agora que a Sphinx criou vários clones para enfrentar o Cécilos, o poder dela se dividiria ainda mais, o que acabaria facilitando a vida da Emilia. Mas enfim, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado por ter assistido do início até o final, valeu, falou e nos veremos em breve.